Então, agora nós vamos para uma segunda parte da nossa gravação, que é um debate com a plateia que está aqui presente. Então, eu vou abrir agora para 3 perguntas do auditório e nós voltamos com a resposta das nossas 2 convidadas. Quem se habilita? Naquele momento. Opa. Boa tarde, me chamo Davi, sou professor de História. Gostaria de saber de que forma que essa reforma do ensino médio ela vai desvalorizar o conhecimento, o saber do profissional, do professor, e a precarização da sua prática, entendendo que essa reforma ela intensifica uma hierarquização do conhecimento, das disciplinas, além de pontuar um ensino passivo, apostilado e conteudista. Obrigado. Então, vamos responder essa e depois a gente abre para outras? Pode ser. Então, quem começa? Eu começo? Então, acho que a pergunta do Davi faz lembrar uma coisa que nós não tocamos ainda na reforma, né? Que é, sim, de uma desvalorização do professor, da profissão professor, quando ela introduz aquela figura do notório saber, né? Para um tipo de profissional, que é um profissional que iria atuar na área dos cursos técnicos, né? Mas isso traz em si uma desvalorização de um saber específico, que é o da docência, né? Isso traz junto, não só daí para a área do itinerário técnico, mas para o conjunto mesmo, uma desvalorização do que é a docência, de que a docência implica num conhecimento próprio, específico, que tem que ser valorizado, que é o que nos diferencia dos demais profissionais, né? Com relação a essa hierarquização, essa é uma coisa que a gente vem combatendo há bastante tempo quando a gente discute currículo e quando discute currículo do ensino médio, né? Por ter uma outra perspectiva do que é o conhecimento escolar, né? Essa lógica hierarquizada é uma lógica que reproduz que tipo de conhecimento tem valor na sociedade, mas para um tipo de sociedade. A sociedade que valoriza a meritocracia, a sociedade que valoriza o engenheiro, mas não valoriza o historiador, né? Na minha visão, é uma sociedade empobrecida. Mas na visão de muitos é a que dá lucro, né? Formar mais engenheiros do que historiadores. Então, nada disso é inocente, né? O modo como a sociedade limita o acesso ao conhecimento fala muito dela mesma. E essa reforma diz isso de novo para a gente. Eu vejo, Davi, que nós vamos ter ainda uma outra implicação que tem a ver o impacto disso nos cursos de licenciatura, nos cursos de formação de professores. Quando do debate da MP isso já vinha, né? Para que é que eu vou fazer sociologia, eu vou trocar de curso? Não é o caso, né? Ela continua na base nacional comum, mas, porém, sem ser obrigatória. Então, de um certo ponto de vista, a gente tem razão de ficar preocupado que, excetuando português e matemática, em muitos estados, muitas disciplinas poderão sequer ser dadas, porque a lei franqueou essa possibilidade para o sistema de ensino. Então, a gente pode ter um ensino médio em que o jovem passe 3 anos numa escola sem ter nada de filosofia, sem ter nada de química, sem ter nada de sociologia, porque nada disso é obrigatório e o documento de BNCC, por isso que nós temos que resistir muito a esse documento. Não sei se vocês chegaram a ver, mas em todo o texto oficial da BNCC, nós temos para Biologia, Física e Química 9 páginas. 9 páginas. Em que sequer se diz qual é o objeto de estudos de cada uma, né? Para todas as ciências humanas são 14 páginas. E é uma geleia de competências ali, que é uma outra abstração criada, né, por essas mentes que estão, não quero dizer outro nome, mas vou dizer esse mesmo, para não ficar feio, né? Que estão ocupando um lugar de poder nesse momento no nosso país. Então, é lamentável que se hierarquize e que se reproduza algo que vinha sendo combatido na área, né? Acho que quem vai ser o grande prejudicado é o nosso estudante, lamentavelmente. Por último, para quem já está nas redes, né? Vamos supor, fazer um exercício de uma escola que não vai ter o itinerário das ciências humanas e o Davi dá aula lá, né?
Sem esse itinerário, em quantas escolas você terá que dar aula para completar sua carga horária? Aí também vem uma precarização do trabalho docente. Né, do trabalho docente. Você vai ter que dar aula, se tiver em cada escola 4 horas semanais, e você tem 40 horas, você vai ter que dar aula em 8 escolas, né? É uma coisa insana. Então, isso é o que a gente vê como algo que virá com a implementação, né? Eu sempre digo, se chegar a ser, sou muito otimista, eu tenho uma esperança enorme de que a gente não chegue a viver essa tragédia plenamente, que quando a gente olha para trás, assim, foi um pesadelo, foi um susto, mas era apenas um pesadelo, né? Eleonora, deixa eu complementar e passar para você. Eu fico pensando muito o impacto que isso vai ter na vida dos professores também, né? Porque, como a Mônica colocou, talvez professores... Você é formado em História, licenciado em História. Sim. Talvez você tenha que dar aula de Geografia, Filosofia, Sociologia. Sim. E eu queria perguntar para você se você já vê isso acontecendo no Rio de Janeiro, professores que não são licenciados em uma disciplina trabalhando com ela, e como essa reforma pode vir a agravar esse problema. Essa já é uma realidade que a gente vivencia na rede, né? Acho que na educação básica, de um modo geral, a gente já vem vivenciando essa realidade, que já é um problema, né? E, além disso, eu queria só chamar a atenção para uma questão também, que é a questão de que a base, ela vem, como ela vem sendo construída e vem sendo colocada para a gente aqui, ela não vai ser pensada sem uma avaliação externa, né? Uma avaliação que também vai afetar diretamente a autonomia docente. Então, a gente vê também esses mecanismos que estão sendo muito bem construídos aí nesse sentido. Claro que esse professor... E aí, a gente... né? E a questão do ranqueamento, uma série de experiências que a gente já vivencia, na verdade, né? É por isso até a questão do novo velho, porque a gente também já vem experimentando esses mecanismos, a gente vem, inclusive, como os estudantes vêm colocando críticas sérias a esses processos, né? Esse processo de ranqueamento que isso vai gerando a partir dessas avaliações. Então, isso afeta diretamente também a autonomia docente, né? E a questão, claro, que a gente já vivencia, eu acho que vai se agravar ainda mais, do professor ter que, né, o professor de História vai dar aula de outras disciplinas, até para poder complementar a carga horária naquela escola, para ele não ter que ficar circulando entre, né, 3, 4, 5 escolas, e tudo isso, como isso vai precarizar ainda mais o sistema educacional, né? Eu queria falar mais uma coisa que a gente não tocou ainda, que tem a ver com essa pergunta da desvalorização e da precarização da profissão. Juntamente com a BNCC, nós temos hoje, no Conselho Nacional de Educação, a produção de um documento que vai substituir as atuais diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E o que esse documento dizia, né, que vazou para a imprensa, e aí, quando vaza para a imprensa, todo mundo passa a saber, né, e foi um escândalo, quando esse documento colocava 40% do ensino médio à distância. 40%, gente, é quase a metade. Então, você pega um ensino médio que não assegura 3 anos de uma formação comum, só menos da metade disso pode ser uma formação comum, dividido em itinerários e ainda oferecido à distância. Né? Dá para a gente ter uma ideia do quanto isso é uma formação extremamente desqualificada para os nossos estudantes, mas também o impacto disso na contratação dos professores. Né? Imagino que nesse contexto, ainda que eu concordo com alguns analistas de que essa crise é fabricada, ainda no contexto de uma crise fabricada, né, de uma crise que é muito mais ideológica do que com fundamento a crise do setor público, eu estou dizendo, né, ainda que com esse discurso da crise e da PEC, do teto dos gastos, da emenda constitucional, para as redes estaduais isso é ótimo, porque é 40% a menos de professores para contratar. Né? Para o setor empresarial é maravilhoso, porque são eles que vão oferecer cursinho à distância, via tablet, via não sei o quê, e ganhar recurso público para isso, nesse grande mercado que eles chamam, que é o mercado da educação. Então, isso também é desvalorização profissional. Isso também é uma precarização do trabalho docente, né? Na medida em que muitas dessas áreas menosprezadas poderão ser trabalhadas à distância, né? Então, eu acho que a gente, além de fazer o enfrentamento quanto a esse documento de BNCC, que não nos representa, é também enfrentar e constranger o Conselho Nacional de Educação, porque a gente defende o ensino médio 100% presencial. É 100% presencial. Se a imprensa falou em 40% de distância e todo mundo foi contra, nem 10% se regulamenta a distância. O à distância é na absoluta impossibilidade. Para assegurar o direito, permite a distância. Essa é a regra.
né, lá, não sei aonde, em que não tem, de fato, a menor condição de fazer presencial, você permite o à distância. Mas você não regulamenta o à distância como força de lei. Né? E eu espero que a gente tenha muita força, muita firmeza para lutar por um ensino médio público 100% presencial, né? Juntamente com esse enfrentamento da BNCC. Abrir para mais uma pergunta. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Daniel, também sou professor de História, e eu queria saber mais objetivamente, nesse percentual que já foi revelado, de 40% de educação à distância, como é que ficaria isso para a EJA, no ensino médio, para os itinerários técnicos, né, de formação técnica, e para a formação de professores? Como é que ficaria isso? Posso responder bem rapidinho daí? Daniel, não foi aprovado ainda. Tá? O que for, assim, é constrangedor dizer isso que eu vou dizer agora, mas o Conselho Nacional de Educação estava elaborando novas diretrizes às escondidas. Não era, um documento foi apresentado, né, de relatoria do conselheiro Rafael Lucchesi, que é um representante do setor empresarial, uma minuta que foi apresentada no CNE e que nós só tomamos conhecimento porque vazou para a imprensa. Se nós não teríamos tomado conhecimento disso, né? Poderia ter sido aprovado? Não sei, né? Mas o fato de ter ido para a imprensa e todo mundo comentou, a Rede Globo comentou, todo mundo comentou, segurou isso. Então, não está aprovado ainda. Não está. Até onde eu sei, a minuta é de março, ela não voltou ao Conselho Pleno, né, ao Conselho da Câmara de Educação Básica do CNE para debate, deverá ter uma minuta outra que poderá trazer outras coisas. Né? Aquela que foi abafada falava em 40% à distância para o ensino médio e 100% para a EJA, à distância. Mas, felizmente, foi para a imprensa e a gente conseguiu abafar. A gente, assim, a sociedade, com a gritaria que fez, conseguiu abafar. Né? Nós temos que ficar atentos para ver quando, porque isso será pautado. O CNE tem que regulamentar os dispositivos da reforma. O ideal seria, não tem porque a reforma não existe, mas a reforma está lá na lei e tem algumas coisas que é de competência do Conselho Nacional Regulamentar e vai regulamentar na forma de diretrizes curriculares. Eu vejo que a gente tem que ficar atento para que a gente, nesses momentos agora, consiga defender que se perca menos direitos, né? Em defesa de mais direitos para a juventude, que não se realize tudo aquilo que ficou na lei que veio pela MP 746. Mas nada disso foi aprovado ainda. Eleonora, quer complementar? Não? Mais uma pergunta? Lá atrás. Fernando, aqui, olha. Aqui, Acho Fernando. que vamos lá para baixo, pelo jeito. Tem não, mas uma é que tinha aqui. aqui, Fernando. Aqui. João, acho que agora tem várias pessoas animadas para perguntar. Vem aqui, por gentileza. Acho que agora a gente vai atender alguém do público. Se apresenta aí, pode falar. Boa tarde a todos, obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Ana Cláudia, sou aluna de licenciatura através do CEDERJ e cursando a UERJ Nova Friburgo, ensino semipresencial, ou seja, quase que totalmente à distância. Concordo com a senhora, o ensino à distância é um ensino muito difícil, de uma disciplina que você tem que ter muito grande e nem sempre você tem um professor à sua disposição para tirar dúvidas ou um colega disponível para tirar dúvidas. E eu acho que é completamente impossível você manter um ensino do médio à distância, como já é difícil fazer na faculdade, né? Bom, a minha pergunta é a seguinte: eu vi a pesquisa essa semana, saiu o resultado, e, dentre outras coisas, eles falam que daqui a 10 anos a gente tem uma perspectiva de não ter mais professores de matemática. E como vocês veem também a inclusão, parece-me que no Distrito Federal já será incluído a matéria de moral e cívica. E como vocês verem a inclusão, eu não sei se ela já entra para o ensino médio também. E como vocês veem a inclusão da moral e cívica na grade curricular. Obrigada. Acho que aproveitando que nós temos mais de uma, acho que a gente pode fazer logo um bloco com 3. Acho que tem ali a professora Tem aqui Nívia também, e ali em cima. Bom,
boa tarde a todos. Sou José Lúcio, professor da rede estadual. E, pegando um gancho que a colega falou, já dou aula de sociologia para se manter numa escola, né, para ter 12 tempos numa escola. E convivo com uma professora de artes que assumiu uma direção porque, como professora de artes, ela dava 12 tempos em 6 escolas, porque a arte só tem 2 tempos no ensino médio do Estado. E aí vem minha pergunta. Vocês já conseguem explicar o que são os itinerários formativos, ou vai ser mais uma daquelas coisas mirabolantes que a gente só vai descobrir no último segundo e que as secretarias vão empurrar para a gente goela dentro para a gente tentar aplicar? E aí eu falo isso comparando, por exemplo, com alguns projetos que o governo do Estado implementou, do tipo, vamos fazer ensino médio em tempo integral, e aí vamos botar protagonismo juvenil. Aí você perguntava para o professor que dava protagonismo juvenil, você está trabalhando o quê? Protagonismo juvenil. Tá, mas o que está previsto? O que você vai fazer? Quando eu chegar na sala eu descubro. Né? Então, vocês já conseguem, já é possível, né? Isso foi até uma pergunta que um aluno do ensino médio me fez no início do ano. Tá, o que são os itinerários formativos? O que de fato é isso que eu vou poder escolher? João, mais uma pergunta? Boa tarde, eu sou Marcelo, sou professor da Rede Federal de História. Está na moda História aqui, né? Acho que não é casual, hein? Por isso que a gente está sendo A retirado. gente se incomoda muito ao ver um avanço para trás, como a gente está vendo. Bem, eu sou do Colégio Militar do Rio de Janeiro e a gente está passando justamente agora pelo período de pensar, em nível nacional, todo o sistema militar brasileiro, né, que mantém dezenas de colégios militares, a adaptação exatamente a essa nova lógica da Base Nacional Curricular e do novo velho ensino médio. Eu consegui estar no grupo que vai fazer essa discussão, né, a nível nacional. Temos alguns companheiros com uma postura crítica que vão tentar trabalhar essa adaptação. Dentro da lógica do perder menos, qual é a capacidade que a sociedade tem? Quais seriam ideias para que a sociedade possa interferir de forma a termos o menor prejuízo possível, né? Eu também sou do movimento sindical, né? A gente está com uma campanha do meu sindicato, que é a campanha do Educação é Direito pela defesa do ensino público, o ensino público não ser mercadoria. Quais são as possibilidades, qual é a dica de vocês, né, para a sociedade perder o mínimo possível? Eleonora, pode começar? Bom, eu acho que colocando ela, a primeira pergunta foi... Ela falou da EAD e da falta de professora de matemática. Em 10 anos. E da outra questão? Moral e cívica. Moral e cívica. Na verdade, assim, eu acho que está totalmente em diálogo com o nosso 20 anos, voltamos 20 anos em 2, né? Uhum. Mas uma questão importante que eu acho que foi colocada aqui pelas perguntas é a questão da gente pensar, na verdade, como que... Eu acho que a primeira coisa é a gente, aí até dialogando com o que você colocou, a gente pensar que, na verdade, assim, como que a gente pode, sim, repensar isso, né, resistir a isso. Até eu acho que isso é um pouco o encerramento do segundo bloco, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que apresentar para a sociedade, né, continuar, na verdade, num exercício de apresentar, que a gente já vem fazendo, à sociedade, as nossas pautas, as nossas agendas, como que nós, educadores, estamos pensando essa educação, como que os estudantes também estão construindo essa reflexão sobre a educação. Eu acho que é continuar nesse exercício e cada vez tentar publicizar e tornar isso, até como esse programa vem, né, buscando fazer, tornar isso cada vez mais algo que chegue à população,
população e que essa população entenda que isso está em disputa, né? Esses sentidos estão em disputa, o ensino médio está em disputa, existem estudantes, existem professores que estão pensando essa educação e que estão pensando de uma outra forma. Eu acho que isso é uma primeira questão importante para a gente colocar, e aí eu acho que vai no encontro também das outras perguntas, no sentido de colocar exatamente isso, né? Esses professores e esses estudantes não estão pensando o retorno da moral e cívica, né? Não estão pensando essas questões, estão pensando, na verdade, um outro ensino médio, estão pensando e se colocando, e é importante a gente, né, criar formas, mecanismos da gente tornar isso cada vez mais claro. Uma outra questão que foi colocada também foi com relação à questão, se a gente já sabe desses itinerários, né, também sou da rede, sei como é que essa questão chega muitas vezes para a gente de forma muito complicada, e eu acho que também a gente fazer o exercício de se apropriar desses documentos, né, uma apropriação desses documentos para que a gente possa se colocar nesse sentido. E os documentos, eles têm, assim, se a gente faz uma leitura da base, num primeiro momento ele coloca para a gente, dentro desses itinerários, questões assim, aquilo que até a Mônica colocou, né? Questões que aparecem ali como cidadania, vão aparecer conceitos, né? A própria questão que a gente já lida, né? O protagonismo. E aí eu acho que é interessante, aparecem essas palavras, e eu acho que aí é importante também que a gente que já tem uma pauta, que já tem uma agenda, que a gente dispute esses conceitos. A gente tem que disputar esses conceitos. Então, o que é o protagonismo, o que é, né, essa autonomia, o que é a cidadania, como trabalhar isso em sala, é aquilo que a Mônica estava falando, nós estamos preparados para esse exercício, para fazer esse movimento, então vamos disputar isso dentro da sala de aula. Mônica? Então, Ana Cláudia, assim, com relação à educação à distância, né? Nada contra a educação à distância, assim, por princípio. Mas a gente tem uma forma de trabalhar a educação à distância no Brasil que é extremamente precarizadora, assim, da formação. E acho que entra uma outra questão aí, que é você falou bem, da disciplina, né? Assim, quantos dos nossos jovens têm condições de disciplina, no sentido que o Gramsci fala, né? De você ter a força de vontade para se dedicar ao estudo, desenvolvido pela experiência escolar que teve, inclusive, né? Então, preocupa, inclusive, isso. Uma coisa é uma pessoa que já terminou o curso superior, quer fazer um curso à distância para se especializar, né? E é um ato de vontade, não é uma obrigação, não é só o que lhe restou, né? Acho que são dois sentidos distintos aí para pensar o papel da educação à distância num país como o nosso, principalmente. No Brasil, isso se tornou um grande mercado, essa é que é a verdade. Educação à distância virou sinônimo de mercado. Com relação à falta de professores de matemática, né? Então, acho que uma preocupação dentro, inclusive, daquilo que a gente falou, que a Eleonora falou, a gente passa por graves problemas na educação brasileira. Uma delas é uma desvalorização histórica do que é ser professor. Os cursos de licenciatura, lamentavelmente, são aqueles que mais têm abandono escolar dentro do ensino superior. Entende? Você começa com uma turma de 30 estudantes de geografia, no terceiro ano são 10. Mas por quê? Né? Não, às vezes é porque temos que rever o curso de geografia da faculdade, mas outras vezes é o que essa pessoa espera quando for trabalhar. Então, há uma desvalorização do ser professor, né? Eu acho que é uma desvalorização na formação e é uma desvalorização enquanto profissional. Esse é um dos grandes problemas estruturais da educação brasileira. Por isso que é insuficiente você alterar o currículo se você não alterar na condição salarial. Veja, durante a discussão da reforma, se falava, quem defendia, né? Vamos modernizar e copiar o modelo da Alemanha, do Canadá, etc. Eu fiz um estudo com alguns colegas lá no pós-doutorado na Unicamp ano passado. Nós fomos estudar esses sistemas escolares que se queriam copiar no Brasil. A primeira distinção, eles gastam $9.000 americanos ano por aluno no ensino secundário deles. A gente gasta menos de 2. Então, quer copiar a Finlândia, o Canadá, a Alemanha? Vamos começar por aí. Vamos começar gastando $9.000 americanos por aluno ano, que a gente começa uma conversa. Qualquer coisa diferente disso não dá para levar muito a sério. E isso inclui, nesses $9.000, pagar bem um professor, para que ele queira ser professor, para que o estudante vá para a universidade querer se tornar professor. Eu responderia dessa forma.
Com relação à moral e cívica, né, a gente tem um mais do que especialista nesse tema aqui, que é o Fernando, porque isso faz parte do pacote Escola Sem Partido. Né? O que é civismo? Né? Qual é a experiência de civismo que o Brasil teve? Foi a experiência da ditadura. Exatamente. Brasil ame-o ou deixe-o. Essa é a experiência de civismo que a gente tem, né, que entrou nas escolas, estou dizendo. Eu tive aula de educação moral e cívica. Eu fui daquelas que todo dia chegava às 7 horas da manhã, meio dormindo ainda, e era prostrado num grande grupo de crianças de 10 anos de idade, na frente de uma bandeira, para uma professora cantar o hino para a gente, e a gente aprender a cantar o hino. Era assim que começava o nosso dia escolar, em pleno regime militar. Então, é desse resquício que se está falando. Agora, isso vem num pacote. Isso vem no pacote de que você não pode falar de gênero, você não pode falar contra o racismo, você não pode falar contra a LGBTfobia, né? Aí, isso sim é doutrinação. Impedir alguém de falar sobre um tema candente na sociedade, isso é doutrinação. Moral e cívica é doutrinação. Né? Por quê? Porque você impede, porque você proíbe, porque você censura. Então, eu colocaria isso nesse pacote. O que são os itinerários? O itinerário é a divisão do currículo. Então, você tem o currículo do ensino médio dividido em duas partes. Essa parte aqui é uma parte comum a todos. A outra parte é linguagens, você faz linguagens. Ou você faz matemática, você divide. Isso é o itinerário. A questão que foi debatida durante a reformulação é, mas e se a escola não tiver professor para oferecer um itinerário inteiro? Por exemplo, a sua escola não tem todos os professores para oferecer o itinerário inteiro de ciências humanas. Aí o relator criou uma figura que é um itinerário integrado, ou seja, um itinerário que é uma salada em que não é só ciências humanas nem só linguagens. Ele tem português, ele tem inglês, ele tem sociologia, entende? Mas é um itinerário que você canaliza para uma parte específica do currículo e elimina todas as demais. Isso é o itinerário formativo. Né? Assim, não que esse seja o conceito, mas esse é o conceito de itinerário formativo da reforma, em que o aluno faz parte daquele conjunto de 13 disciplinas, ele cursa apenas uma delas. Né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela faz uma coisa que a própria lei não disse. A lei dizia que esse tempo comum era da Base Nacional Comum. E a BNCC diz, mas o que está aqui é também para usar nos itinerários. Né? Ela dá um golpe dentro do golpe, vamos dizer assim, né? Lamentavelmente. E, por último, o como intervir, né? O que a gente faz. Eu penso assim, que a gente precisa se informar bastante. Lamentavelmente, houve uma resistência grande durante o debate da reforma, mas depois houve quase que um silenciamento das escolas e dos estudantes, né? Minha área de pesquisa é legislação e políticas, e eu sempre digo que nenhuma lei é eterna. Assim como essa veio, a gente derruba essa e faz outra. Então, nenhuma lei é eterna. Né? Pelo contrário, tem lei que dura 2 anos, 3 e muda. Então, nós temos que nos organizar, e nisso eu concordo com a Eleonora, da gente continuar defendendo as nossas pautas de um ensino médio como direito, obrigação do Estado, que tenha qualidade, que tenha professores muito bem formados, muito bem remunerados, com condições de trabalho. Essa é a nossa pauta para a escola pública, e que a gente não abra mão dela. Né? Não vamos jogar a toalha. Não é porque passou, assim como a lei não é eterna, as políticas de destruição de direitos no Brasil, como o Temer, também não é eterno. Né? E também não vou dizer vamos melhorar tudo em outubro de 2018, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo não vamos abrir mão de defender o que a gente tem como direito, como a gente minimamente assegurou na Constituição de 88. Nós não podemos enterrar isso com esse processo que está aí. E eu colocaria isso como sendo a grande perspectiva que a gente tem de resistência. Né? Não dá para dizer que a gente vai fechar a porta da sala de aula e fazer o que a gente quer, porque os professores serão cobrados nas avaliações dos seus estudantes para implementar essa reforma. Então, nós temos que nos organizar. Não é um ato individual de resistência, é um ato coletivo. Né?